Acredito que todos já ouviram esse som. Se não foi pessoalmente, já ouviram em televisão, nos filmes, novelas, seriados. Mas você sabe o que significa esse som? Hoje iremos falar sobre arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca é uma condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração. Ela pode ser sintoma de algum problema físico ou psicológico para o organismo ou fruto de algum desequilíbrio do próprio órgão. Aqui temos as células especiais do coração, que é responsável pelo estímulo elétrico. É ela que vai fazer o coração bombear. Inicia-se no nó sinoatrial ou no nó sinusal. É ali que espalha os impulsos elétricos. Então, cada ciclo vamos ter esses batimentos, conseguindo perceber pela pulsação. Na arritmia, quando tem um problema envolvido, vamos ter uma alteração na frequência ou no ritmo do coração. Aqui são os pontos na parte dos átrios de curto-circuito. Eles geram batimentos desorganizados, como esse muito acelerado, transmitindo para os ventrículos. Então, os ventrículos vão bombear o sangue. Quando é muito rápido, que é o que nós estamos vendo, o coração não consegue encher de sangue totalmente e bombeia menos sangue. Esse é um outro exemplo, a fibrilação ventricular. A arritmia mais grave que tem uma emergência médica. O coração não enche de sangue, ele só está tremendo, ou seja, fibrilando. Ele não consegue bombear sangue. E vamos conhecer agora a fisiologia cardíaca do ser humano. As arritmias cardíacas podem ser classificadas de acordo com o local de origem. Ritmos sinusais, que são originados no nó sinoatrial, os ritmos atriais, que são originados nos átrios, e os ritmos ventriculares, que são originados nos ventrículos. O ritmo sinusal é o ritmo normal do coração, definido pelo marca-passo natural do nó sinoatrial. Em um coração saudável, o nó sinusal dispara 60 a 100 batimentos por minuto, resultando na frequência cardíaca normal. As variações mais comuns do ritmo sinusal incluem bradicardia sinusal, quando no nó sinusal dispara menos de 60 batimentos por minuto, resultando em uma frequência cardíaca mais lenta. A taquicardia sinusal, quando o nó sinusal dispara mais de 100 batimentos por minuto, gerando uma frequência cardíaca mais rápida. A bradicardia sinusal é considerada normal quando a pessoa está dormindo. Já a taquicardia sinusal só pode ser considerada normal durante os exercícios físicos. As arritmias cardíacas originadas dentro das outras partes dos átrios são sempre patológicas. As mais comuns são fluter atrial, fibrilação atrial e taquicardia atrioventricular reentrante nodal. Essas são as formas de taquicardia supraventricular ou TSV. O fluter atrial ou fluter auricular é causado por impulsos elétricos. Gira em torno de um ciclo localizado que se autoperpetuam, mais comumente localizado no átrio direito. Isso é chamado de circuito reentrante. Para cada ciclo, há uma contração dos átrios. A frequência atrial é regular e rápida, entre 250 e 400 batimentos por minuto. A frequência ventricular ou frequência cardíaca, no entanto, é mais lenta, graças às propriedades refratárias do nódulo AV. O nódulo AV evita que partes do impulso atriais cheguem aos ventrículos. Nesse exemplo, apenas 1 em cada 3 impulsos atriais segue um caminho para os ventrículos. Portanto, a frequência ventricular é 3 vezes menor do que a frequência atrial. A frequência atrial e fluter atrial geralmente é regular, mas também pode ser irregular. Em um ECG, o fluter atrial é caracterizado pela ausência de onda P normais. Em vez disso, é observado ondas fluter ou ondas F com padrões servilhados.
A fibrilação atrial é causada por múltiplos impulsos elétricos que são iniciados aleatoriamente de muitos focos ectópicos dentro e ao redor dos átrios, geralmente perto das raízes das veias pulmonares. Esses sinais elétricos caóticos não sincronizados fazem com que os átrios tremem e fibrilem ao invés de se contraírem. A frequência atrial durante a fibrilação pode ser extremamente alta, mas a maioria dos impulsos elétricos não passa através do nódulo AV para os ventrículos novamente graças às propriedades refratárias no nódulo AV. Aqueles que passam são irregulares. A frequência ventricular ou frequência cardíaca é, portanto, irregular e pode variar de lento menor que 60 batimentos por minuto e rápido mais de 100 batimentos por minuto. Em um ECG, a fibrilação atrial se caracteriza por ausência de onda P e a presença do complexo QRS, estreito e irregulares. A linha de base pode ser totalmente ondulada ou totalmente plana, dependendo do número de focos ectópicos nos átrios. Em geral, o número maior de focos ectópicos resulta no número de bases mais plana. A taquicardia atrioventricular reentrante, nodal ou TAVRN, é causada por um pequeno circuito de reentrada que envolve diretamente o nódulo AV. Toda vez que o impulso passa através do nódulo AV, ele é transmitido para os ventrículos. A frequência atrial e a frequência ventricular são, portanto, idênticas. A frequência cardíaca é regular e rápida, variando de 150 a 250 batimentos por minuto. Os ritmos ventriculares são os mais perigosos, sendo ameaças para a vida. A taquicardia ventricular é mais comumente causada por um foco de disparo, sendo forte e único em um dos ventrículos. Geralmente ocorre em pessoas com problemas cardíacos e estruturais, como cicatrizes de ataque cardíaco prévio ou anormalidades dos músculos cardíacos. Os impulsos que começam nos ventrículos produzem batimentos ventriculares prematuros, que são regulares e rápidos, variando de 100 a 250 batimentos por minuto. Em um ECG, a taquicardia ventricular, caracterizada por complexos QRS largos, é estranhos. A onda P está ausente. A taquicardia ventricular pode ocorrer em episódios curtos e menos de 30 segundos e não causar nenhum ou pouco sintoma. A taquicardia sustentada dura mais de 30 segundos e requer tratamento imediato para prevenir uma parada cardíaca. A taquicardia ventricular pode progredir para a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é causada por múltiplos e fracos focos nos ventrículos. Esses sinais elétricos são sincronizados e fazem com que os ventrículos sofram fibrilação. Em vez de se contraírem, o coração bombeia pouco ou nenhum sangue. A fibrilação ventricular pode levar rapidamente a uma parada cardíaca. Em um ECG da fibrilação ventricular é caracterizada por formas de ondas irregulares e aleatória de amplitude variável. Não é possível identificar a onda P, o complexo QRS ou a onda T. A amplitude diminui com o tempo, desde a fibrilação ventricular grosseira inicial, AT, ou a fibrilação ventricular fina e finalmente até a linha plana. É muito importante analisarmos e observarmos um coração contraindo. Esse é um exemplo de um coração contraindo normalmente de 60 a 100 batimentos por minuto. Ele bombeia o sangue, levando oxigênio e nutrientes para o cérebro. É importante salientar a importância dos hábitos saudáveis, que ajudam na prevenção. Uma boa alimentação, não fumar, o uso de algumas medicações estimulantes e a atividade física. Esse é um tratamento de ablação quando temos ataques de arritmia. É um marca-passo que fica abaixo da pele, que gera estímulos elétricos e faz com que o coração bata. Veja o exemplo de como funciona o marca-passo. Uma pergunta muito importante é quais são os sintomas da arritmia cardíaca. O sintoma mais comum é a palpitação no coração, como se estivesse tendo taquicardia, mas tem falta de ar, desmaios, cansaço exagerado quando faz atividade física.
Mas atenção, pode ser confundido como uma ansiedade. Sendo assim, se você se diagnosticar ou perceber que alguém está tendo esses sintomas, é necessário que procure o médico imediatamente, para que o médico possa diagnosticar o problema. Desde já queremos agradecer a atenção de todos.